E agora a gente vai conversar com o Dr. José Wellington Bezerra da Costa Neto, juiz assessor da presidência do TRE de São Paulo, Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Muito obrigado pela gentileza de conversar com a Band News FM. Olá, muito boa tarde a todos. Uma satisfação, mais uma vez, falar com a Band News. Nós agradecemos o espaço que nos é concedido para prestarmos as informações que são de máximo interesse público. Muito obrigado, uma boa tarde a vocês. A gente que agradece. Eu vou começar perguntando ao senhor a dúvida principal dos ouvintes. O nosso WhatsApp está até difícil de acompanhar hoje, de tanto ouvinte perguntando sobre as possibilidades de justificativa. Ouvintes que não estão em seu domicílio eleitoral, tentando justificar pelo e-título, pelo aplicativo, não conseguiram. E alguns ouvintes que foram tentar justificar nas sessões também não encontraram os formulários de justificativa. Qual é a orientação? De fato, esses formulários não foram enviados às escolas ou foi algum erro aí no meio do caminho? Veja bem, a questão do e-título, conforme o próprio presidente Barroso mencionou na entrevista coletiva que deu recentemente, houve a necessidade de alteração da disponibilidade de servidores, em razão até do um ataque que houve recentemente ao Superior Tribunal de Justiça. Em razão disso, houve sobrecarga em um dos servidores, o que acarretou um certo congestionamento na utilização do aplicativo. Por isso, quem pretende justificar hoje, que é somente quem está fora do seu domicílio eleitoral, pode ainda comparecer pessoalmente a uma sessão eleitoral, pode imprimir do site o requerimento de justificativa e poderá fazer a sua justificativa na própria sessão eleitoral. É claro que isso não era exatamente o que nós recomendávamos para evitar aglomerações, mas diante desse problema havido com o e-título, acaba sendo uma das opções disponíveis ao eleitor. Também pode utilizar, a partir de amanhã, a justificativa no próprio site do Tribunal Regional Eleitoral. Tem lá uma aba justificativa, ele pode também ali preencher seu formulário e fazer sua justificativa, juntando a comprovação do motivo da sua ausência. E, por fim, a última opção, ele pode também, a partir de amanhã, comparecer a um cartório para fazer sua justificativa. Pode hoje, eventualmente, também fazê-lo, mas o ideal é que faça a partir de amanhã para diluir esse movimento, evitarmos maiores aglomerações. E o prazo total para o eleitor fazer isso é de 60 dias. Doutor José Wellington, eu vou resumir as várias perguntas dos nossos ouvintes aqui na questão do Luiz Gustavo. Mandou mensagem para a gente também pelo WhatsApp, ainda a respeito da justificativa. Ele diz o seguinte: minha irmã foi fazer a justificativa presencialmente e falaram lá que é só pelo aplicativo. Houve essa recomendação realmente? Ou houve alguma falha de comunicação nesse meio do caminho e os mesários receberam alguma informação indevida? Não, houve simplesmente uma recomendação, um pedido da Justiça Eleitoral que fossem privilegiados os meios digitais. O que chegou na ponta da linha, é possível que tenha havido no caminho alguma distorção, ou algum mesário tenha interpretado essa preferência como uma proibição à presença do eleitor para fazer justificativa, mas todas as sessões eleitorais estão aptas a receberem a justificativa. Agora, só um detalhe, tá? Muitas dessas situações de eleitores que não conseguiram justificar na zona eleitoral, na sessão eleitoral, pelo fato de não portarem os seus títulos eleitorais ou não saberem o número dos títulos, porque para justificar na sessão eleitoral, ele precisa saber, pelo menos saber o seu número do título de eleitor ou levar o título para que possa ser feita a justificativa, senão o mesário não tem condições de identificar o eleitor que está presente ali para fazer a justificativa. Então, há muitas situações que, na verdade, é falta de documentação do próprio mesário, do próprio eleitor. Ainda sobre a questão da justificativa, o senhor mencionou as opções a partir de amanhã, e aí alguns ouvintes insistindo se amanhã já não é possível justificar pelo e-título. O e-título, a possibilidade justificativa é só hoje, durante o horário de votação? Não. O e-título vai ser utilizado hoje para aqueles que estão fora do seu domicílio. Ele utiliza o sistema de georreferenciamento e identifica que o eleitor está, de fato, fora do seu domicílio eleitoral e processa a justificativa. A partir de amanhã, ele pode também usar o e-título. A única diferença é que, a partir de amanhã, ele vai ter que comprovar, juntar um documento comprobatório da sua justificativa, seja ela
a ausência no domicílio eleitoral, seja ela qualquer outra justificativa. E o eleitor tem 60 dias para fazer isso, doutor José Wellington, e ainda complemento, quais são as sanções ao eleitor que esquecer de se justificar? Nós temos a multa, né, que é a multa de R$ 3,51. No limite, aquele que não justificar e nem fizer o pagamento da multa, ele sofre algumas restrições no exercício de alguns direitos, porque ele não terá a certidão de quitação eleitoral. Então, tudo que exigir quitação eleitoral, ele não poderá fazer. Por exemplo, obtenção de passaporte, existe a realização de concurso público, acesso a cargos públicos, algumas entidades, instituições bancárias oficiais, né, não poderá ter acesso a crédito, e são restrições assim dessa natureza. Tudo que exigir quitação eleitoral, ele ficará alijado, né? Qual o balanço que o TRE faz da votação até agora? A gente já está no finalzinho aí, né, do período de possível votação, falta meia hora para o fechamento das sessões. Que balanço o Tribunal Regional Eleitoral faz? Houve alguma intercorrência importante de ser registrada? Olha, felizmente nós tivemos um processo eleitoral, estamos tendo, né, no finalzinho, um processo eleitoral muito tranquilo. O clima nos locais de votação foi de muita paz, os protocolos sanitários foram rigorosamente observados, nós não tivemos nenhuma notícia de intercorrências envolvendo os protocolos sanitários. De um total aí de mais de 85 mil urnas em atividades, nós tivemos o trabalho de substituição em 543, o que é um número pequeno, comparado ao universo todo que está sendo realizado, está sendo considerado. Tivemos algumas poucas ocorrências policiais, entre 10 a 11 ocorrências envolvendo situações corriqueiras, que em todas as eleições são esperáveis, alguma coisa de boca de urna, mas nada que tenha chamado muita atenção. Enfim, o balanço é extremamente positivo, pelo menos aqui no estado de São Paulo. Felizmente, o processo tem transcorrido com muita segurança e tranquilidade. A gente conversa aqui na Band News FM com o juiz assessor da presidência do TRE de São Paulo, Dr. José Wellington Bezerra da Costa Neto. Dr. José Wellington, houve algum atraso considerável em alguma zona eleitoral do estado de São Paulo que justifique talvez uma extensão do prazo para votação? Não, nenhuma situação. O que pode acontecer, o eleitor que chega antes das 17 horas e há algum acúmulo de pessoas para votarem na sessão, ele receberá uma senha e pode eventualmente exercer o seu direito de voto após as 17, mas porque ele chegou antes. Mas nada que vá gerar, né, isso não é considerado, na verdade, um atraso, né? Nós não temos notícia de nenhuma situação que vá gerar qualquer tipo de atraso no encerramento dos trabalhos. E queria perguntar, por fim, ao senhor, última pergunta da minha parte, as expectativas para a apuração. Pois essa é uma pergunta recorrente e nós não temos previsão, nós não podemos fazer previsão dessa natureza porque nós temos muitas variáveis envolvidas. É o volume, tráfego de informações, a performance das redes. Agora, o que nós podemos dizer é que nas eleições de 2016, que é o último parâmetro que nós temos semelhante, os trabalhos foram encerrados aqui 100%, né, às 22 horas e 45 minutos, mais ou menos. Esse é um parâmetro que nós temos da eleição passada. Muito bem, conversamos aqui na Band News FM com o Dr. José Wellington Bezerra da Costa Neto, juiz assessor da presidência do TRE São Paulo. Muito obrigado pelos esclarecimentos, até uma próxima. Gabriela, Fábio, nós agradecemos, uma excelente tarde para vocês, bom trabalho. Obrigado.